O que o Titanic ainda esconde nas profundezas do oceano. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Esqueça o barulho. Esqueça os gritos e a orquestra. O som mais aterrorizante do Titanic não é o do passado, é o silêncio esmagador de agora. A 3.800 metros de profundidade, a pressão é tão absurda que seria como ter a Torre Eiffel inteira deitada em cima do seu corpo. Ninguém sobrevive a essa jornada, a não ser que você vá dentro de uma pequena cápsula de titânio. E é para lá que eu quero te levar hoje. Porque a história do naufrágio todo mundo conhece. Mas a história do que o navio se tornou, do seu fantasma que ainda respira no fundo do mar. Essa história está apenas começando a ser contada. Nós estamos familiarizados com o Titanic que partiu, o símbolo reluzente da arrogância humana que desafiou a natureza e perdeu. Mas hoje, vamos conhecer o Titanic que ficou. A verdade é que ele não é mais um navio. Ele se transformou em 3 coisas ao mesmo tempo: um memorial sagrado para mais de 1.500 almas, um museu acidental e perfeitamente preservado da vida em 1912 e, o mais impressionante e contraintuitivo de tudo, um organismo vivo que está sendo devorado diante dos nossos olhos. A verdadeira pergunta que guia nossa expedição não é o que os destroços do Titanic escondem, mas sim, por quanto tempo o Titanic hoje ainda vai conseguir esconder alguma coisa antes de desaparecer para sempre. Ele se acomoda no espaço confinado, um útero de titânio prestes a nascer no mundo mais inóspito que se possa conceber. Lá fora, o sol da superfície dança sobre as ondas, um último espetáculo de um mundo que está prestes a ser abandonado. Então, com um solavanco quase imperceptível, a jornada começa. A cápsula mergulha, e a primeira mudança é a cor. O azul celeste familiar da superfície rapidamente se aprofunda para um royal intenso, depois para um índigo, como se alguém estivesse derramando tinta em um copo d'água. Ele observa pela pequena e espessa janela, a única conexão visual com o exterior, enquanto a luz do dia se rende. É uma rendição lenta e dramática. O vermelho é a primeira cor a morrer, seguida pelo laranja e pelo amarelo, como se o espectro solar estivesse sendo desfeito em ordem inversa à sua criação. Resta apenas um azul fantasmagórico, um crepúsculo perpétuo que envolve o submersível, o último suspiro do mundo que ficou para trás. Essa descida não é apenas uma viagem vertical, é uma travessia de realidades, uma passagem consciente para o reino do silêncio e da pressão. A cada metro conquistado, a sensação de isolamento se adensa. O rádio, antes crepitando com as vozes da equipe na superfície, agora é um silêncio pontuado por bips eletrônicos. O único som constante é o zumbido suave do sistema de suporte à vida e os estalos ocasionais do casco. Ah, os estalos. No início, eles são alarmantes, pequenos protestos do metal contra a força crescente do oceano. Mas logo se tornam uma espécie de diálogo, um lembrete constante de onde ele está. Cada estalo é o fundo do mar testando os limites da engenharia humana, perguntando: você tem certeza de que quer estar aqui? A escuridão, quando finalmente se torna total, é algo que a mente humana não está preparada para processar. Não é a escuridão de uma noite sem lua ou de uma caverna profunda. É uma escuridão primordial, uma ausência tão completa de fótons que o cérebro quase tenta inventar luz onde não há nenhuma. É aqui, nesse vácuo sensorial, que a verdadeira viagem começa, a jornada para dentro de si mesmo. O tempo se deforma, minutos se arrastam como horas, e a única referência é o painel que mostra a profundidade aumentando implacavelmente. Ele se lembra da analogia que concebeu para tentar explicar essa força invisível. Imagine que a atmosfera que sentimos em terra, a pressão que nos mantém coesos, é uma fina folha de papel. A cada metro que o submersível desce, uma nova folha é adicionada a essa pilha. Ao chegar aos destroços do Titanic, a quase 4.000 metros, a pilha de papel não é mais uma pilha. É um monumento sólido, tão alto quanto um arranha-céu de 10 andares,
pesando sobre cada centímetro quadrado do casco. O oceano não te abraça, ele te esmaga. É uma força tão colossal que poderia achatar um carro como uma lata de refrigerante. Entender isso não é um exercício acadêmico. É uma necessidade para manter a sanidade. O submersível não é um veículo. É uma bolha de realidade. Um fragmento do nosso mundo mantido intacto por pura engenhosidade contra uma força que anseia por aniquilá-lo. É o preço para desvendar os segredos do Titanic. Um pedágio pago em física e coragem. Esta peregrinação ao Titanic hoje é, em sua essência, uma viagem a outro planeta, um que por acaso existe no nosso. As criaturas que ocasionalmente piscam do lado de fora da janela com suas luzes biluminescentes não são peixes, são alienígenas. Elas evoluíram sob condições que desafiam a nossa compreensão da vida, adaptadas a um mundo de escuridão eterna e frio congelante. A descida de 2 horas é, portanto, um ritual de aclimatação. Não para o corpo, que permanece protegido dentro de sua concha de metal, mas para a alma. É uma forma de desapego, de deixar para trás as certezas da superfície para poder aceitar a verdade do abismo. Não se pode chegar aos destroços do Titanic com a mentalidade de um turista. É preciso chegar com a humildade de um peregrino, reconhecendo que se está entrando em um lugar que não foi feito para nós, um cemitério sagrado e um monumento à fragilidade humana. A viagem não é um obstáculo para chegar ao destino. A viagem é parte fundamental da experiência, a purificação necessária antes de se poder testemunhar o que repousa no silêncio. A escuridão lá fora parece viva, guardando o que está por vir, e a tensão dentro da pequena esfera de metal é quase palpável. Antes que a proa icônica do navio se materialize na escuridão, o submersível encontra suas memórias. As luzes do veículo cortam o negrume e, em vez de um paredão de aço, revelam um chão salpicado de coisas. É o campo de detritos, uma vastidão silenciosa que se estende por quilômetros. No início, a mente luta para categorizar o que vê. Formas indistintas, objetos que um dia tiveram propósito e agora são apenas artefatos de um tempo congelado. Não é um cemitério de um navio, mas de milhares de vidas. Esta é a primeira e talvez a mais chocante das verdades sobre os destroços do Titanic. O navio não é a história toda. Ele é apenas o ponto final. A verdadeira narrativa, o diário aberto daquela noite de abril, está espalhada por este solo abissal. Cada objeto é uma palavra, uma frase final de um livro que nunca foi concluído, e ele é o primeiro leitor em muito tempo. Então, um facho de luz isola uma imagem que o paralisa. Não é um lustre, nem um pedaço do casco. É um par de botas de couro, perfeitamente alinhadas, lado a lado, como se o dono as tivesse tirado cuidadosamente antes de se deitar para dormir. O corpo, claro, se foi há muito tempo, consumido pela ecologia impiedosa do fundo do mar. Mas o couro, tratado e curtido por mãos humanas, permaneceu. Aquele simples par de botas o atinge com uma força que nenhuma visão do navio gigante poderia igualar. É um soco de humanidade. Ele consegue imaginar o homem, talvez um passageiro de terceira classe sonhando com Nova York, polindo aquelas botas com orgulho. Naquele momento, ele não é um explorador olhando para um artefato. Ele é uma testemunha. Ele entende que os maiores segredos do Titanic não estão em cofres, mas nesses ecos fantasmagóricos da vida cotidiana. Ele começa a entender a analogia que se forma em sua mente. O campo de detritos é como a cena de um crime congelada no tempo, mas onde o detetive é a arqueologia e as vítimas são os sonhos de 1.500 almas. As garrafas de champanhe, muitas ainda com suas rolhas intactas, contam a história da festa e da opulência, silenciadas no meio de uma risada. As malas fechadas, visíveis entre os destroços, falam sobre a esperança de uma nova vida na América. Bagagens que nunca seriam desfeitas. Ver o Titanic hoje é ser esse detetive, juntando as peças de um quebra-cabeça emocional. O oceano, nesse cenário, agiu tanto como o destruidor quanto como o curador, preservando estes frágeis testemunhos sob uma mortalha de pressão e escuridão,
protegendo-os do tempo enquanto garantia que suas histórias nunca fossem totalmente apagadas. Enquanto o submersível desliza lentamente sobre este museu acidental, ele percebe que cada objeto é uma âncora para uma história. Um pedaço de louça com o brasão da White Star Line, um pente de cabelo, a armação de metal de uma boneca de porcelana. São fragmentos que, juntos, pintam um quadro mais vívido e doloroso do que qualquer fotografia do navio intacto. A magnitude da perda não está no aço torcido da embarcação que se aproxima, mas na delicadeza desses itens pessoais. O navio em si é um monumento ao orgulho e à falha da engenharia, mas este campo de detritos é um testamento à fragilidade humana. Ao se aproximar da sombra colossal que começa a se formar à frente, a proa do Titanic, ele nota algo estranho nos primeiros pedaços de metal que aparecem. A ferrugem não é como a ferrugem que ele conhece. Parece orgânica, quase como se estivesse viva, sangrando lentamente para o oceano. À medida que as luzes do submersível varrem o casco colossal, uma percepção estranha e perturbadora começa a se formar em sua mente. O que ele está vendo não é ferrugem. Pelo menos não no sentido que conhecemos na superfície, aquela crosta seca e poeirenta que se forma em metal velho. Isto é outra coisa. Penduradas por toda a estrutura, como estalactites grotescas em uma caverna submersa, estão formações marrom-avermelhadas, longas e delicadas. Elas se movem suavemente com as correntes invisíveis do abismo, dando a impressão assustadora de que o navio está respirando, ou talvez sangrando. Quando ele viu as primeiras imagens em alta definição, a mesma ideia o assaltou. Ele não viu ferrugem, ele viu veias. O grande navio parece sangrar em câmera lenta, uma hemorragia que já dura mais de um século. Essas formações, conhecidas como rústicles, são a prova viva de que os destroços do Titanic não são um monumento inerte, são um ecossistema. O que choca ainda mais é a ciência por trás dessas estruturas. Elas não são um simples produto da oxidação química. São colônias, cidades biológicas construídas por um exército de micróbios. E no centro desse exército está uma bactéria com um nome que parece saído da ficção científica: Alomonas titanica. Esta não é uma bactéria qualquer que por acaso encontrou um banquete de metal no fundo do mar. A pesquisa revelou que esta forma de vida evoluiu, se adaptou especificamente para um propósito: devorar o Titanic. Ela consome o ferro, metaboliza o aço, e o que deixa para trás são esses rios de ferrugem em estado de fluxo. O navio não é um túmulo de metal. É um banquete que está sendo servido há mais de 100 anos para um organismo que nasceu dele. Este é um dos mais profundos e menos conhecidos segredos do Titanic. Sua morte deu origem a uma nova forma de vida que agora é responsável por sua segunda e última morte. Ele reflete sobre a ironia brutal disso. A humanidade constrói seu maior e mais orgulhoso feito de engenharia, declara-o inafundável. E a natureza responde não com uma, mas com 2 sentenças de morte. A primeira foi rápida e violenta, o golpe de misericórdia do iceberg. A segunda é uma tortura lenta, meticulosa e biológica. A analogia que lhe vem à mente é a de um castelo de areia gigante que a maré da biologia está levando, grão por grão. O iceberg foi o golpe rápido. Essas bactérias são a tortura lenta. Elas são os verdadeiros coveiros do oceano, os agentes funerários que garantem que nada feito pelo homem permaneça para sempre neste reino. Ver o Titanic hoje é, portanto, testemunhar um processo de aniquilação. É entender que a contagem regressiva para seu desaparecimento total já começou. Cientistas estimam que em poucas décadas não haverá mais nada além de uma mancha de óxido de ferro no leito do oceano e as memórias espalhadas pelo campo de detritos. Essa destruição biológica confere uma urgência a cada expedição, a cada imagem capturada. Não se está apenas documentando o passado, está se registrando a beleza de uma ruína no exato momento de sua desintegração. As bactérias não destroem apenas, elas criam essas formas fantasmagóricas, que dão ao navio sua aparência assombrada e etérea. O exército canibal que devora o gigante também o decora para seu funeral. Com esse pensamento, o submersível manobra,
movendo-se das áreas externas do casco para se aproximar das aberturas que levam ao interior do navio. Se a estrutura externa está sendo consumida dessa forma, o que terá acontecido aos espaços icônicos lá dentro? O que restou da alma do navio, dos lugares onde as risadas e a música um dia ecoaram? O submersível se posiciona diante de uma das grandes aberturas do convés, uma janela escura para as entranhas da lenda. Entrar no Titanic não é mais uma questão de observação externa. É um ato de transgressão, de cruzar um limiar sagrado. Um pequeno veículo operado remotamente, o ROV, se desprende da nave-mãe e flutua para dentro, tornando-se os olhos e a presença do explorador neste mausoléu submerso. As luzes do robô cortam a escuridão interna, revelando um mundo de decadência silenciosa. O primeiro destino é o que um dia foi o coração pulsante do navio, o palco dos sonhos e das apresentações sociais, a grande escadaria. As imagens da época mostram um triunfo da marcenaria, um carvalho ricamente entalhado, encimado por uma cúpula de vidro e ferro que banhava o ambiente em luz. O que as luzes do ROV revelam agora é a sua ausência. Olhar para o espaço vazio da grande escadaria é sentir um soco no estômago, uma vertigem temporal. Onde a luz um dia beijou o carvalho polido, agora só a escuridão abissal dança com o silêncio. A madeira se foi, devorada há décadas pelos organismos do fundo do mar, mas a estrutura de metal que a sustentava permanece. O esqueleto de uma beleza que não existe mais. Você quase consegue ouvir o eco fantasma dos violinos, o farfalhar dos vestidos de seda e o murmúrio das conversas educadas. É uma ausência que se torna uma presença palpável. A mente preenche as lacunas, projetando os fantasmas de passageiros subindo e descendo degraus que viraram pó. O que mais impressiona ao ver os destroços do Titanic por dentro não é o que restou, mas o que foi irremediavelmente perdido. A cúpula de vidro não existe mais, deixando um buraco cavernoso que se abre diretamente para o Oceano Negro. Um olho vazio que encara a eternidade. Deixando para trás o grande salão fantasma, o ROV navega por corredores desmoronados, um labirinto onde as paredes parecem derreter. O próximo destino é um lugar mais íntimo, quase privado, os aposentos do Capitão Smith. Aqui, a destruição é mais caótica, mas um detalhe sobrevive, desafiando o tempo e a lógica. Em meio aos destroços retorcidos do que um dia foi o quarto de comando de um dos homens mais poderosos dos mares, repousa sua banheira de porcelana. Ela está ali, perfeitamente reconhecível, intacta, exposta ao oceano. É o detalhe que mais o assombra. A intimidade de um homem poderoso que virou uma ruína pública no fundo do mar. Um objeto tão mundano, tão pessoal, agora é uma peça de museu no ambiente mais inóspito da Terra. É um dos segredos do Titanic mais profundos. A total inversão entre o público e o privado. A aniquilação da hierarquia social pela pressão esmagadora da natureza. Esses locais, ele conclui, são como as fotos queimadas que se encontram numa casa que pegou fogo. Você reconhece a forma, o contorno de um cômodo, a silhueta de um objeto, mas a alma e a cor foram arrancadas para sempre pelo desastre. A vida que preenchia esses espaços foi vaporizada, deixando apenas um contorno carbonizado, um negativo assombrado da realidade. Ver o Titanic hoje por dentro é folhear este álbum de fotografias queimadas, tentando decifrar as histórias nas cinzas. E é exatamente neste ponto, ao contemplar a profunda e melancólica história humana gravada nestas ruínas, que uma questão mais popular e insistente vem à mente. Em meio a tantos fantasmas de vidas interrompidas, muitos ainda se perguntam sobre os tesouros materiais. Onde estão os cofres? E o famoso diamante? Ele sabe que, neste ponto, precisa ser honesto e falar sobre o elefante na sala. A pergunta que assombra a imaginação do público, alimentada por filmes e lendas, a faísca de cobiça que se mistura à tragédia, e os tesouros, e o coração do oceano. Onde estão os cofres abarrotados de ouro, as joias das milionárias, as fortunas que afundaram junto com o navio? É a questão que, para muitos,
é a principal razão do fascínio pelos destroços do Titanic. A ideia de uma riqueza fabulosa, uma Atlântida de ouro e diamantes, selada a 4 quilômetros de profundidade, aguardando um caçador de tesouros audacioso. Ele entende o apelo. A mente humana anseia por uma recompensa brilhante no final de uma história sombria, um prêmio que justifique a obsessão e a exploração. Mas a verdade, ele descobriu, é infinitamente mais interessante e comovente do que qualquer fantasia de piratas. A realidade nua e crua é que o Titanic não era um galeão espanhol carregado com o ouro do Novo Mundo. A maior parte da riqueza a bordo estava na forma de títulos, ações e dinheiro em papel, agora dissolvidos há muito tempo no abraço salgado do oceano. Os objetos de valor dos passageiros da primeira classe estariam em pequenos cofres em suas cabines ou no cofre principal, que ao ser encontrado e aberto, revelou não barras de ouro, mas uma coleção encharcada de joias e artefatos pessoais. Não há uma fortuna esquecida esperando para ser reclamada. O grande prêmio, o baú do tesouro, simplesmente não existe. E essa revelação, que a princípio pode parecer decepcionante, é na verdade uma libertação. Ela nos força a olhar para além do brilho monetário e a enxergar o que realmente importa, a encontrar o valor onde ele verdadeiramente reside. Os maiores tesouros resgatados do fundo do mar não têm valor monetário significativo, mas um valor humano incalculável. Ele pensa na mala de um perfumista, Adolphe Saufeld, que sobreviveu ao naufrágio. Quando seus pertences foram recuperados décadas depois, os exploradores encontraram dezenas de frascos de amostras de seus perfumes. Ao abri-los na superfície, as fragrâncias, compostas há mais de um século, ainda estavam lá, um fantasma olfativo da era eduardiana. Consegue imaginar isso? Cheirar um perfume que nunca chegou ao seu destino, um aroma que viajou no tempo. Outro achado extraordinário foi uma partitura, pertencente a um passageiro que, felizmente, desembarcou antes da viagem fatídica. A música congelada no papel, notas que contam uma história de sorte e de um destino evitado. Estes são os verdadeiros segredos do Titanic. Um aroma, uma melodia, um par de botas. Procurar por um único diamante no Titanic é como tentar encontrar uma lágrima específica que caiu no oceano há um século. É uma distração, um brilho falso que cega para a verdadeira riqueza que está por toda parte, a história. A verdade do Titanic hoje é que ele não esconde um tesouro, ele é o tesouro. Cada prato de porcelana, cada peça de carvão, cada fragmento de carta é um elo direto com uma pessoa, um momento, um sonho. O valor não está no objeto em si, mas na narrativa que ele carrega. E é precisamente aqui que surge o maior e mais complexo dos dilemas. Se esses objetos frágeis são os verdadeiros guardiões da memória do navio, e se o próprio oceano está determinado a apagá-los da existência, o que nós devemos fazer? Temos o direito de intervir, de resgatar esses fragmentos de história? Ou nosso dever é deixá-los repousar em paz? Entendido. Finalizando a fase de desenvolvimento com o tópico 6, mergulhando no cerne da questão moral. E então, ele se depara com a questão que paira sobre cada imagem, cada artefato, cada pedaço de metal retorcido. A pergunta que divide exploradores, cientistas, historiadores e descendentes de vítimas em campos apaixonadamente opostos. Agora, a pergunta que divide a todos: o que fazer? Se você pudesse, neste exato momento, pilotar o braço robótico e pegar algo, um único objeto para trazer de volta a luz do sol, você o faria? Pegaria um prato de porcelana da primeira classe, um pedaço de carvão que alimentaria as caldeiras, um caco de vidro da famosa cúpula? Esta não é uma pergunta hipotética. É o dilema central que define todo o legado dos destroços do Titanic. É uma escolha que nos força a pesar a preservação da história contra o respeito por um túmulo sagrado. E não há resposta fácil. De um lado, o argumento para o resgate é poderoso e urgente. Ele viu com os próprios olhos o exército de bactérias devorando o navio. O Titanic está desaparecendo. Deixá-lo intocado não é preservá-lo. É condená-lo ao esquecimento total,
a se transformar em nada mais que uma mancha de ferrugem anônima no fundo do mar. Trazer um objeto para a superfície é resgatá-lo dessa aniquilação. É salvar uma palavra de uma página que está sendo queimada. Quando um artefato é cuidadosamente conservado e exibido em um museu, ele permite que milhões de pessoas, de todas as idades e origens, se conectem diretamente com a história. Uma criança que vê um par de sapatos de um passageiro entende a tragédia de uma forma que nenhum livro ou documentário jamais poderia ensinar. Nesse sentido, a remoção não é um roubo. É um ato de curadoria, um esforço para garantir que as lições e as memórias do navio não se dissolvam na escuridão. Do outro lado, a reverência. O argumento de que o local é, antes de tudo, um túmulo. Mais de 1.500 almas pereceram ali, e aquele leito oceânico é seu local de descanso final. Os objetos espalhados não são artefatos arqueológicos como os de uma cidade antiga. São os pertences pessoais de pessoas cujos netos e bisnetos ainda estão vivos, carregando a dor dessa perda. Retirar um objeto, por mais trivial que pareça, pode ser visto como uma profanação, uma violação da paz dos mortos. Quem nos deu o direito de perturbar seu sono eterno para satisfazer nossa curiosidade? Para os defensores dessa visão, o Titanic hoje deve ser um memorial, intocável e solene. Deixá-lo ser consumido pelo oceano é o curso natural das coisas, um enterro lento e digno. A natureza está simplesmente completando o ciclo que começou naquela noite gelada de 1912. É aqui que a analogia mais famosa entra em jogo. O Titanic é a Pompeia do nosso tempo. Trazemos os artefatos da cidade romana para museus para que a história não seja esquecida. Mas a que custo? A diferença crucial é o tempo. Pompeia é uma tragédia antiga. O Titanic é uma memória viva. A linha que separa o arqueólogo do ladrão de túmulos aqui é mais fina do que um fio de cabelo. Ao trazer um objeto à superfície, você o salva da destruição. Mas talvez viole um túmulo. Ao deixá-lo lá, você o respeita, mas o condena a virar pó. Não existe uma resposta moralmente pura. E essa é talvez a prova final de que o navio ainda está vivo. Ele não está apenas no fundo do oceano. Ele vive em nossas consciências, forçando-nos a confrontar os segredos do Titanic mais difíceis. Aqueles sobre nós mesmos, sobre nossa relação com a história, a memória e a morte. Nós descemos juntos às profundezas, uma jornada a um planeta estranho dentro do nosso. Atravessamos o campo de detritos, esse diário aberto que nos contou histórias muito mais íntimas do que o aço retorcido jamais conseguiria. Vimos de perto o exército de bactérias que devora o gigante, a prova viva de que a natureza sempre conclui o que começa. Caminhamos por seus salões fantasmagóricos, sentimos a ausência da grande escadaria e, por fim, confrontamos a nós mesmos com a pergunta mais difícil de todas: salvar ou deixar em paz? No fim, depois de toda essa jornada, fica claro que o maior segredo que o Titanic esconde nas profundezas não é um diamante, um cofre ou qualquer objeto que se possa tocar. A revelação final, o verdadeiro tesouro, é uma lição brutal e necessária sobre a nossa própria memória. O Titanic hoje nos mostra que nada, absolutamente nada que construímos, nem o maior símbolo de poder, de riqueza e de tecnologia é permanente. A natureza sempre vence, e a sua lenta, inevitável e bela desintegração nos força a lembrar da história, não apenas porque queremos, mas porque agora sabemos que o tempo para isso está acabando. O último dos segredos do Titanic é um espelho da nossa própria impermanência, um lembrete de que somos todos passageiros em uma viagem com tempo limitado. Essa jornada às profundezas é algo que muda a gente, não é? A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar vendo a história como algo distante ou vai passar a enxergar as lições que ela nos oferece para a sua própria vida? Você está construindo um legado que vai resistir ao tempo ou um que será consumido e esquecido? Se você sentiu o peso e a importância desta história, a melhor forma de honrar essas memórias
E garantir que elas não se percam é fazer com que essa exploração chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para não ficar de fora da nossa próxima investigação sobre os mistérios que nos cercam. E agora, eu quero saber de você. Se você pudesse fazer uma única pergunta a um especialista sobre os destroços do Titanic, qual seria? Deixe aqui nos comentários. As melhores e mais instigantes podem virar o tema do nosso próximo vídeo.